apostila, unidade 1, aí na página 3, que é a função polinomial do primeiro grau, ou função afim. Então vamos lá. O pessoal que não tem acesso à apostila, a gente colocou em PDF aí nos grupos de WhatsApp e também a gente enviou para o e-mail da escola. Então vocês podem procurar aí nos grupos ou entrar em contato com a escola para que eles enviem para vocês, tá bom? Então a gente tem uma questãozinha aí para começarmos a entender a função afim. Veja esse exemplo aí da apostila, olha só. A remuneração de um vendedor de uma loja de camisas é feita em duas parcelas. Uma parcela fixa, no valor de R$500, e a outra variável, correspondente a uma comissão de 12% do total de vendas realizadas na semana. Então é o seguinte, o cara tem um salário fixo de R$500 e recebe mais 12% sobre a quantidade de vendas que ele fizer. Então quanto mais ele vender, maior vai ser o seu ordenado no final do mês. Notamos que a remuneração semanal, que nós estamos chamando de R de X, do vendedor, é calculada em função do valor de vendas, que nós chamamos de X. O valor de vendas X na semana, e pode ser escrita do seguinte modo: relação de X igual a 500 mais 12% de X, ou 0,12% de X. O que isso quer dizer, meus queridos? Isso quer dizer o seguinte: se por acaso X for igual a 1.000, ou seja, ele vender R$1.000, ele vai ter aí 12% para R$120 de aumento no salário. Se ele vender R$2.000, ele vai ter aí 12% de R$2.240 a mais o salário dele. Então, quanto maior o valor em vendas que ele fizer, maior será o seu salário no final do mês. E isso daí nos dá uma ideia de função. Você tem um valor de X, e para aquele valor de X você vai encontrar um valor de Y, ok? Então vamos aqui para a função afim, ou função polinomial do primeiro grau. Então, colocamos aqui no quadro bem resumido mesmo, para ficar bem mamão com açúcar para vocês. É qualquer função de R em R, real, x é real, y será real, definida por f de x igual a ax mais b. Ou seja, a função do primeiro grau, ou função afim, é qualquer função que é definida por uma equação do primeiro grau. Então, se a função for definida por uma equação do primeiro grau, que é ax mais b, como é que eu sei que é do primeiro grau? Só tem um x aqui, ó, e não tem nada sendo elevado ao quadrado, ao cubo, à quarta potência. Não tem expoente ali, não tem potência, então ela é do primeiro grau, ok? E só tem a letrinha x aqui, ó. Professor, e o a e o b? O a e o b são substituídos por números, eles representam números reais. Onde a e b pertencem aos números reais. Tanto a quanto o b tem que ser número real, e o a tem que ser diferente de zero. Você não pode colocar o zero para o A, ok? O A tem que ser diferente de zero. Então nós temos uma função do primeiro grau, ou função afim, ela é definida por uma equação do primeiro grau. Moleza, moleza, moleza. Então vejam só aqui esses exemplos, olha só. Letra A, função de x é igual a 2 mais 6. Está faltando uma coisinha aqui, né, professor? Está faltando, agora sim, 2x mais 6. O A sempre vem multiplicando pelo x, beleza? Onde A é igual a 2 e B é igual a 6. Observem que o A é igual a 2. O A é diferente de zero. O B pode ser igual a zero? Pode, tá? F de x igual a menos 3x mais 3 quintos. Onde o A é igual a menos 3 e o B é igual a 3 quintos. F de x igual a 2x. Onde o A é igual a 2 e o B é igual a 0. Como é que eu sei que o B é igual a 0? Porque não aparece aqui. Se ele é 0, ou ele vai estar somando, ou ele vai estar subtraindo, então ele não vai fazer diferença nenhuma. Então, f de x igual a 2x, eu tenho A igual a 2 e B igual a 0. Beleza, meus queridões? Então, como é que eu vou saber definir aqui de cara se o gráfico, se essa função é uma função crescente ou decrescente? Muito simples.
Na função crescente, nós aprendemos que em qualquer função, quando nós colocamos os valores de x aqui na linha horizontal, x1, x2, x3, x4, na linha x a partir do zero para frente, só vai aparecer na ordem crescente, 1, 2, 3, 4 e tal e tal. Se o meu x1 for menor do que o x2, significa dizer que a minha função para x1 vai ser menor do que a função para x2, ou seja, o x2 será maior do que o x1, o x3 será maior do que o x2 e assim sucessivamente. Aumentando o valor do x, aumenta o valor do y. Na função decrescente, vai haver a função decrescente quando o x1 é maior do que o x2 e isso vai me dar uma função x1, olha, desculpa, está errado, o x1 é menor do que o x2 sempre, mas isso vai me dar uma função diferente. A função que eu encontrar para x1 vai ser maior do que a função que eu encontrar para x2, ou seja, aumenta o valor do x, eu vou diminuir o valor do y, certo? Aumenta o valor do x, aumenta o valor do y. Aumenta o valor do x, diminui o valor do y. Então, na função crescente, aumenta o x, aumenta o y. Na função decrescente, você aumenta o x e diminui o valor para o y. Temos uma pergunta agora, né? Vamos lá. Ô moço, tarde pra você, tá bom? Bom também. Escuta, você não tem uma maneira mais fácil para nós identificar, sem fazer continha, se a função é crescente ou decrescente, uma maneira mais fácil, moço? Vamos lá. Eu tenho aqui 2x mais 5. Isso daqui é uma equação do primeiro grau, beleza? Quem é o A aqui? O A é igual a 2 e o B é igual a 5. Observe, meus queridões, que o meu A aqui, que é 2, ele é positivo. Se esse primeiro número aqui que está multiplicando pelo x for positivo, a sua função do primeiro grau será crescente. E agora colocando aqui do lado de cá, ó, menos 2x mais 5. Observem agora que o meu A é menos 2 e o B é 5. Eu vou olhar para o A aqui, ó. Observa que agora o valor de A é negativo. Se o valor do A for negativo, eu terei uma função decrescente. Então, repetindo aqui, ó. O A é positivo, a função será crescente. Você já sabe que a linha dessa função vai para cima e para a direita. Beleza? A linha desse gráfico. Se o A é negativo, se o A é negativo, tá certo aqui, né? A é negativo, essa função vai ser decrescente. Ou seja, a linha do gráfico vai vir para o lado esquerdo. A positivo, função crescente. A negativo, a função é decrescente. Você não precisa de fazer cálculo algum para saber se ela é crescente ou decrescente nesse caso aqui. Beleza, queridão? Então vamos nessa. Características importantes da função afim. Isso aí fica na página 4 da apostila nova de vocês. Primeira característica importante. O conjunto domínio é o conjunto dos números reais. Tá certo? Então o domínio vai ser os números reais. Serão os números reais. Ou seja, você pode pegar o valor que você queira. Então eu posso dizer para vocês que o domínio da função, representamos assim, o domínio de f é igual ao conjunto dos números reais. Ou seja, para o domínio da função, para o x, você pega o valor que você queira, aquilo que você quiser. Você tem infinitas possibilidades, ok? O conjunto imagem da função, vamos colocar aqui, o conjunto imagem dessa função, com parênteses, conjunto imagem da função também será o conjunto dos números reais. Por que também será o conjunto dos números reais? Porque você vai dar infinitos valores para o x e você vai encontrar infinitos valores para quem? O y. Então você vai ter aí uma imagem também infinita, porque dependendo do valor que nós colocarmos para o x, nós vamos encontrar um outro valor para o y. Como no exemplo da apostila,
O rapaz recebe 12% de comissão. Se ele vender R$1.000, ele vai receber o total. Se ele vender 2.000, esse valor aumenta. Se ele vender 500, esse valor diminui. Beleza? Então, a imagem também será um conjunto, estará lá no conjunto dos números reais. E aí nós temos duas características aqui. Ó. Eu tenho o coeficiente angular e tenho o coeficiente linear. Isso aqui é importante. Quem vai ser o coeficiente angular? O coeficiente angular será o valor que nós estamos atribuindo para o A. E o coeficiente linear será o valor que está sendo atribuído para o B. Então, o primeiro valor sempre vai ser aquele valor que está sendo multiplicado pelo x, será o seu coeficiente linear. E o valor que não está sendo multiplicado pelo x, no caso o B, será o nosso coeficiente linear. Coeficiente angular será o valor do A, que está sendo multiplicado pelo x. E o coeficiente linear será o valor do B, que não está sendo multiplicado pelo x. Então eu tenho aqui a seguinte função, meus queridos. Olha só os exemplos que nós temos aí. Temos esses dois exemplos aqui. Vamos lá. O primeiro exemplo ele me diz o seguinte. F de x é igual a 2x mais 4. Então vamos analisar isso aqui direitinho. F de x é igual a 2x mais 4. Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o 2. Vou colocar aqui, ó. Coeficiente angular. Quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear é o 4. Tá aqui, ó. Beleza? Isso é bem simples mesmo, tá bom? O coeficiente linear é o 4, porque ele está sozinho. O coeficiente angular é o 2, que está sendo multiplicado pelo x. Agora observa o seguinte. Observa que A, que no caso aqui é o 2, ó, A é maior do que 0. Se A é maior do que 0, ou seja, 2 é maior do que 0, correto? Aqui, ó, 2 é maior do que 0. Se 2 é maior do que 0, que é o valor do A, essa função ela é uma função crescente, beleza? Porque o 2 é maior do que 0, ela é crescente. E se o 2 é maior do que 0, ele é positivo. Então, observa que ele é positivo, vai ser crescente. Todo número maior do que 0 é positivo, galera. Então, se o A é maior do que 0, nós temos aí uma função crescente. Vejamos aqui o outro exemplo aqui, a letra B. Vamos colocar para cá. Deixa eu sair da frente aqui. F de x, que é igual a quanto? É igual a menos 2/3 vezes x, mais 1 sobre 2. Então vamos lá, vamos ver quem é quem aí nessa função. Quem vai ser o coeficiente angular? O coeficiente angular está aqui, meus queridões, ó. É o 2/3. Então aqui eu tenho o coeficiente angular. Não é o x, é só o 2/3, o menos 2/3, ok? Esse é o meu coeficiente angular. E quem é o coeficiente linear? Está aqui, o coeficiente linear é o 1 sobre 2. Beleza? E agora observa o seguinte, que A é menor do que 0. Por que A é menor do que 0? Porque A é menos 2/3 e todo número negativo é menor do que 0. Então, menos 2/3 é menor do que 0. Isso quer dizer que essa função é uma função decrescente. Beleza? Tranquilos? Uma função decrescente. Observa que o meu A é negativo. E se o A é negativo, a gente sabe que ela é uma função decrescente. Alô, meus queridões? Espero que eu tenha conseguido ajudá-los aí nessa primeira parte. No segundo vídeo, a gente vai estar trabalhando os casos particulares, ok? Fiquem com Deus, respeitem papai e mamãe sempre. E lembrem-se, vamos estudar bastante para a gente poder ter um bom desenvolvimento.